Olá pessoal, eu estou trazendo para vocês uma série de vídeos como ajustar a base objetiva para costura sob medida. Para quem está chegando agora, que não conhece, não sabe nada sobre a base objetiva, é uma base que eu disponibilizo gratuitamente. Abaixo de todos os vídeos do YouTube, dos nossos vídeos, né? Você vai encontrar o link para baixar. Essa base ela é para vestidos, saias e blusas. Então você pode baixar, imprimir, colar. Tem um vídeo ensinando aqui a imprimir e colar. E você tem a sua base para poder você trabalhar. Só que essa base, ela é uma medida industrial, né? Ela é uma medida, como diz, para a maioria das pessoas, é uma medida padrão. Para você ajustar ela para sob medida, você pode fazer alguns ajustes. Por exemplo, se o ombro da base objetiva estiver diferente da base da medida da sua cliente ou sua, você pode ajustar. Se a altura de corpinho tiver diferença, qualquer medida que estiver diferente da medida da cliente ou sua, que você estiver fazendo a roupa com a medida da base objetiva, você pode fazer ajuste. Então eu dividi esses ajustes em alguns vídeos para não ficar muito cansativo e para não ficar a pessoa não ter que assistir tudo procurando aquilo que ela quer. Então eu fiz alguns vídeos, né? Vai ter todos com essa mesma introdução e você pode procurar o vídeo de acordo com o ajuste que você precisa fazer. Por quê? Nem sempre você precisa fazer todos os ajustes, né? Às vezes a pessoa só é mais baixa um pouquinho. Às vezes a diferença vai ser só na cintura, né? Às vezes vai ser só no ombro. Então você vai procurar o vídeo de acordo com aquele ajuste que você precisa fazer, tá bom? Espero que vocês gostem. Qualquer coisa deixe nos comentários. É importante para mim, né? Saber se você baixou, se você está conseguindo trabalhar com as bases. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Deixe um curtir aqui para mim se você tiver gostado do vídeo, tá bom? Vamos lá assistir o vídeo? Bem, então nesse vídeo nós vamos aprender a fazer o ajuste da cintura da base objetiva ou de qualquer roupa que você estiver fazendo, até mesmo de uma base que você tem aí ou de uma base sua, né, que você quer ajustar. Bem, uma das maiores, eu deixei até esse vídeo separado, ajuste de cintura, porque é uma das coisas que mais dá dúvidas, gera dúvidas. Sempre tem comentários, sempre tem gente me perguntando sobre isso, porque as pences, elas, assim, a maioria das pessoas não entendem para que ela serve, qual que é a utilidade dela e como que elas funcionam. Então, não entendendo, gera essas dúvidas. Então, eu quis deixar esse vídeo de ajuste de cintura sozinho, para não gerar dúvidas, porque eu quero explicar ele bem explicado. Essa parte das pences, a pence de cintura, por exemplo, ela é para ajustar como o tecido é plano. O tecido é assim, igual esse papel, né? Ele é assim, plano. E o corpo da gente é cheio de curvas, né? O corpo da mulher é cheio de curvas. Tem o busto, tem cintura, tem quadril, tem bumbum. Então, essas pences, elas foram feitas para ajustar o tecido ao corpo. Então, eu explico sobre ajuste de cintura, muita gente não entende. Por quê? Porque quando eu aumento na pence, a cintura fica mais fina. Então, se eu aumento a largura da pence, a cintura ajusta, ela afina. Se eu afino a pence aqui, ó, se eu diminuo na largura dela, a cintura fica mais solta. Então, a base objetiva, ela como é uma base, como eu já disse, industrial, né, de um padrão assim industrial que seria, a maioria das pessoas seria como eles dizem, padrão, né, mas o que é o padrão? A pessoa da cintura mais fina, bumbum maior, peito maior, e nem sempre é assim, né, gente, porque o Brasil é cheio de gente de todo jeito, e muita gente nem cintura, nem curva de cintura não tem a barriga mais elevada. Então, o que a gente vai fazer quando for nesses casos? Quando a pessoa, por exemplo, a cintura dela é igual ao quadril. Nós não vamos utilizar essa pence. Não vamos utilizar. Porque para que é a serventia dela? É para ajustar o tecido ao corpo. Se a pessoa tem a cintura da mesma largura do quadril, o que vai acontecer? Para que eu vou fazer pence? Eu não vou fazer, eu vou simplesmente eliminar. Se a pessoa quer uma roupa solta no corpo, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar essa aqui. A pence de busto, não. Eu já fiz um vídeo sobre isso. A gente não pode eliminar ela porque ela está trazendo tecido para aqui, né, para fazer o contorno do peito. A base de busto, a gente pode eliminar ela em poucas ocasiões
E eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, que é no caso de malhas, né? Tem um vídeo explicando sobre o pence de busto. Mas na pence da cintura, então tem esses detalhes. Muita gente fala assim, Vânia, a minha medida de quadris e a minha medida de cintura é a mesma. O que eu faço? Uai, você vai fazer reto, né? A gente tem que acompanhar o corpo. Se a medida de quadril e cintura é a mesma, você vai fazer aqui reto, né? Não tem necessidade, você vai simplesmente ignorar essa pence de cintura. No caso da pence das costas, quando a pessoa tem o fundo nas costas, mas que ela não tem cintura, ela tem, às vezes tem barriga, né? Aí você vai fazer só aquela pence que eu já expliquei, né? Que é nesse sentido assim, ó, as costas, para eliminar o fundo. Eu tenho o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui, o link do vídeo para vocês assistirem, tá? Como que faz isso? Mas aí essa pinça de cintura não vai ter. Porque ela é para ajustar no corpo. Eu tô aqui até com uma roupinha que eu fiz, vou mostrar para vocês. Essa aqui eu fiz pro meu curso, mostrando para que serve as pences. Olha, eu fiz as pences para fora, né? Fiz os riscos da base e fiz as pences para fora para mostrar para que ela serve. Então, olha só, aqui você costura. Quando você costura, esse aqui já não faz parte mais do seu molde, olha. Por isso, quando você vai fazer a soma da medida da linha de cintura, você não conta as pences, porque ela vai estar costurada. Olha, quando você costura ela aqui, ela fica só a medida de que estava antes, olha. Então, se eu meço aqui, ó. Se eu meço aqui, deu 21,5. Mas tem 3 centímetros de pence aqui, 3 centímetros que eu vou costurar, vai fazer isso aqui com ela, ó, tá? Vai costurar. Então, se eu vou costurar ela não vai fazer parte da minha cintura. Então, se eu vou colocar aqui, ó, 21, eu tenho que pular essa pence. Eu tenho que vir aqui, ó, até que deu 9, aí eu pulo a pence, começo a esticar de novo, deu 18,5. Então, na verdade, a minha cintura que eu tenho aqui é de 18,5. Ou então, vamos supor que a pessoa tem a cintura dessa largura aqui sem a pence, ó. Quer ver que se eu 21,5? Então, olha só, aqui deu 21,5. 21,5 vezes 4, porque são 2 partes da frente e 2 das costas. Então, aqui deu 90 de cintura, tá? Deu 90 de cintura. Então, se a pessoa tem 90 de cintura, ela precisa de fazer essa pence aqui? Não precisa, né? A pence da cintura aqui, essa cintura aqui da base, da tamanho 38, ela é 72, tá? 72 dividido por 4 vai dar 18. Ela tá com meio centímetro de folga aqui, que dá 2 no total. Mas a medida da pinça aqui seria 18. Só que vamos supor que a pessoa tem a medida de quadril aqui, ó, a medida de busto e de quadril do tamanho 38. Só que a cintura dela é 90. O que ela vai fazer? Muita gente me pergunta isso também. Fala assim, Vânia, a minha medida de busto dá certo com a base, a minha medida de quadril dá certo com outra base e a minha medida de cintura dá certo com outra base. Não, você não vai olhar isso. Você vai olhar para escolher o corpinho, você vai olhar a medida de busto. Para escolher a parte de baixo, que seja saia ou calça, você vai olhar a medida de quadril, porque a cintura a gente vai ajustar, tá? Você pode pegar uma base aqui e outra aqui, juntar e ajustar a cintura perfeitamente ajustável. Então, vamos supor que a pessoa tem 90 de cintura, ela não vai precisar dessa base, pode riscar essa base aqui e ficar só com essa curvatura. Vamos supor que a pessoa tenha, em vez de 90, a pessoa tenha 88 de busto, de cintura. O que ela vai fazer nessa base aqui? Aqui tem 90. Ela pode entrar meio centímetro aqui, ó. Meio centímetro, pronto. Não precisa mexer com essa pinça aqui também. Você vai mexer com essa pinça de cintura quando a sua cintura for bem fina, né? Quando ela for fina, que der pra fazer. Se não der, você não faz. Você faz só essa aqui, ó, tá? Da lateral. Esse aqui não é obrigatório.
ela é para ajustar. Se a sua cintura, porque, gente, isso é a coisa mais normal que existe no mundo. Existem pessoas que entram em contato comigo que a medida de cintura tá maior do que a de quadril, tá? Acontece, não tem... Isso aí o corpo brasileiro é bem variável, não tem como. Então, o que você vai fazer? Você vai usar essa pinça? Não, não vai. Você vai aumentar aqui a quantidade que precisa. Então, suponhamos aqui, ó, o quadril aqui tá de 25,5. Vou supor que a sua cintura tá mais ou menos desse tamanho. Você vem e marca a sua cintura aqui onde que ela tá. E liga, tá? É isso mesmo. Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, mas esse molde tá muito estranho. Mas é isso mesmo, o molde tem que acompanhar o corpo. Se o corpo tá assim, se o corpo tá com a cintura do tamanho do quadril, é o que a gente tem que fazer, né? E aí você fecha a pence aqui e liga ele aqui em cima do tamanho que for preciso, tá? Você vai vir, se o busto tá no tamanho certo, você vai vir e vai ligar aqui do tamanho que tá, viu? Olha, você vai fazer isso. Ficou meio arredondado aqui? Ficou. Vânia, ficou um molde muito estranho. Gente, ficou. Mas é o corpo da pessoa, tá? Não tem como você fazer uma cintura com pence para uma pessoa que não tem a cintura fina, né? Isso aí a gente tem que agir de acordo com o corpo. Muita gente me fala assim, Vânia, uma cliente me pediu para fazer uma saia para ela, mas ela tem a cintura maior do que o quadril. A saia ficou parecendo um coador. Gente, é o corpo, né? Infelizmente não tem como você querer fazer uma saia para uma pessoa que tem a barriga grande, que é a coisa mais normal que tem, né? Não tem como você querer fazer uma saia para ela cinturada, né? Fazer uma saia, ela vai ficar, umas vão ficar meio quadrada, outras vão ficar, se você quiser funilar ela um pouquinho embaixo, ela vai ficar mais funilada. É questão do corpo, é o ajuste que você tem que fazer. Então essa pinça de cintura, você vai fazer ela quando a pessoa tiver a cintura, né, mais fina aqui. Ou então você pode também, por exemplo, vamos supor que aqui, no caso aqui essa cintura tá com 72. Vamos supor que a pessoa tem 76 de cintura. 76 já deu uma diferença pouquinha, já deu uma diferença de 4 centímetros só. Eu posso distribuir essa diferença aqui, ó. Aí o que acontece? Se a pessoa tem uma cintura maior do que a base, eu tenho que soltar aqui na cintura, né? Olha só, a gente tem que raciocinar assim. Se a cintura da pessoa tá maior que a base, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que soltar. Como que eu solto? É colocando essa pinça aqui menor, tá? Menor. Ou então, aumentando aqui, tá? Na lateral. Eu posso soltar aqui na lateral. Se é 4 centímetros, eu tenho que calcular. Porque aqui são 4 partes, né? 2 partes da frente, 2 partes das costas. 4 centímetros, eu posso, por exemplo, aumentar 1 centímetro aqui, ó. Um aqui, um do outro lado, um nas costas de um lado, outro do outro. Já deu 4 centímetros. Se eu soltar aqui 1 centímetro de cada lado, já deu os 4. Agora, suponhamos que a pessoa tem 70. Vamos pôr uma cintura bem fininha. A pessoa tem 70 de cintura. Eu tenho que diminuir 2 centímetros. Para diminuir, o que eu faço? Eu posso entrar aqui, ó. Se eu tenho que diminuir 2 centímetros, se eu entrar meio centímetro aqui, ó. Aí eu entro, venho, refaço com a mesma base, tá? Você vai pegar a sua base e vai refazer. Olha, no caso, ou se eu soltar, ou se eu aumentar, ou se eu soltar, ou se eu apertar, eu tenho que refazer a minha base, tá? Com a mesma base. Aqui pra cima você fecha a pence e refaz. Então toda essa alteração a gente tem que refazer a linha, porque senão vai ficar tudo torto. Ou então eu posso mexer aqui na pence. Aqui na pence, se eu diminuir nessa largura, ó, se eu diminuir aqui, né, na largura da pence, eu vou estar aumentando a cintura. Se eu aprofundar aqui, ó, se eu aumentar o tamanho da minha pence, eu vou estar cinturando mais. Então, você tem que sempre fazer esse cálculo, a diferença, se for 4 ou se for 6, a diferença que for, você tem que dividir ela em 4 partes e ver onde que você vai querer mexer.
se é aqui na lateral, né? Se é soltando aqui ou apertando aqui, ou se é aqui na pence. Essa diferença não tem como eu explicar, que cada caso é um caso. Você vai ter que ver a quantidade que você vai ter que soltar ou que apertar, né? A diferença da pessoa, da cintura da pessoa, da cliente sua com a base objetiva, e ver onde que você vai soltar. Por isso que é importante você entender. Que entendendo, você vai saber onde que você vai soltar ou apertar de acordo com a sua cliente, tá? Então, lembrando que se for uma pessoa que não tem cintura, você simplesmente vai mexer aqui na lateral e esquece essas pences. Agora, se for uma diferença pequena, por exemplo, se for 4 centímetros, você mexe só aqui na lateral, ó, tá? Se for mais, se for uma quantidade maior, vamos supor que sejam 10 centímetros. 10 centímetros você já vai ter que mexer aqui, tá? Ou que seja para mais ou para menos, você vai ter que mexer aqui nessa pence, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Porque eu quis, assim, explicar bem mesmo para vocês entenderem, né? E mostrar para vocês aqui nesse caso dessa roupinha que eu fiz, ó, que é um esboçozinho que eu fiz. Porque quando a gente faz a pence, olha, isso aqui é até bom vocês fazerem um testezinho, quem não tem experiência, quem é iniciante, fazer um testezinho no TNT. Aí você vai, faz uma roupinha igual essa que eu fiz aqui, ó, coloca na boneca ou veste, e vocês vão ver que olha só, quanto mais você aprofundar na pence, olha, aqui tá na marca nossa da base. Quanto mais você aprofundar aqui, ó, se você aprofundar mais, ela vai ficando menor. Se você soltar, costurar ela mais rasa, ela vai ficando maior. Então, é uma questão de você entender para você fazer a alteração na roupa que você estiver fazendo, na sua costura sob medida, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado da aula. Até o próximo vídeo.